Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Raquel, nós estamos aqui lendo o livro Diário de Berlim, de William Shirer, um diário que esse jornalista americano escreveu desde 1934 até 1941, contando o xadrez ali, o que estava acontecendo na Europa no pré-guerra e depois no início da guerra. Estamos fazendo uma viagem no tempo. E agora, neste vídeo, o 20º vídeo da nossa história, nós chegamos a setembro de 1938, que é um mês importantíssimo, com muitos acontecimentos que foram muito significativos na escalada expansionista do Hitler e nas ações que culminaram finalmente na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, vem muita história por aí. Genebra, 9 de setembro de 1938. Uma última visita relâmpago à família antes que passem as nuvens da guerra. Em Berlim, a opinião generalizada é que Hitler se preparou para ir ao extremo da guerra, desde que seja necessário, a fim de conseguir a anexação dos seus Sudetos. Mas duvido por dois motivos. Primeiro, o exército alemão ainda não está preparado. Segundo, o povo é absolutamente contra a guerra. Durante todo o dia de hoje, o rádio anunciou que a Grã-Bretanha comunicou à Alemanha que lutará na hipótese de que a Tchecoslováquia venha a ser invadida. É possível que isso se dê, mas não se deve esquecer o artigo que o Times publicou há 3 dias, convidando os tchecos a se tornarem um Estado, entre aspas, mais homogêneo, mediante a entrega da Sudetolândia a Hitler. A atmosfera aqui em Genebra está deliciosamente irreal. Segunda-feira próxima vai ser realizada a 102ª sessão do Conselho da Liga e a 19ª da Assembleia. Assim, todos os internacionalistas estão se reunindo nesta cidade para não fazer coisa alguma. A questão tcheca nem sequer faz parte da agenda dos trabalhos, nem fará. Mas quem foi que outro dia, quando passeávamos pelas margens do Lago de Genebra, expôs tão bem o assunto ao avistarmos o grande edifício da Secretaria da Liga? Não sei bem, mas foi alguém que disse, abre aspas, um lindo sepulcro de granito. Admiremos a sua imponente beleza, recortada sobre o fundo verde das colinas e das montanhas. Ali, meu amigo, estão enterradas as esperanças mortas que a nossa geração alimentou sobre a paz. Fecha aspas. Tess e a garota partem para os Estados Unidos no fim do mês, a fim de estabelecer residência por lá, para efeitos de naturalização. Sigo amanhã para Praga de avião para fazer a reportagem sobre a paz ou sobre a guerra. Quase consegui convencer a CBS de que deviam permitir que eu falasse durante 5 minutos todos os dias. Uma inovação revolucionária nos negócios do rádio. É interessante, né, a gente ver esse surgimento do rádio, do jornalismo via rádio, nas palavras do Shirer. Mas uma coisa que tem me incomodado, não sei a você, mas tem me incomodado é que ele não fala nunca o nome da filha. Ele só se refere a ela como a garota. Estranho, né? Mas continuemos com a descrição do diário de Shirer. Praga, 10 de setembro de 1938. Toda a Europa aguarda a palavra final de Hitler, que deve ser pronunciada na convenção do Partido Nazista, marcada para depois de amanhã em Nuremberg. Enquanto isso, tivemos hoje 2 discursos. Um pronunciado pelo presidente Beneš, outro por Göring em Nuremberg, onde durante toda a semana os nazistas trovejaram ameaças contra a Tchecoslováquia. Beneš, que falou do estádio da emissora tcheca, estava calmo e razoável. Razoável demais, a meu ver,
embora estivesse tentando agradar à Grã-Bretanha, como é óbvio. Nesse discurso, Bennis afirmou o seguinte, abre aspas, acredito firmemente que nada mais será preciso além de um pouco de força moral, boa vontade e confiança mútua. Devemos resolver os nossos problemas de nacionalidade por meios pacíficos. Nosso país será um dos mais lindos, mais bem administrados, mais ricos e mais justos países de todo o mundo. Não falo com receio do futuro. Nunca tive medo em toda a minha vida, sempre fui otimista. E o meu otimismo é hoje mais forte que em qualquer outro momento. Mantenhamo-nos calmos, sejamos otimistas e, acima de tudo, não nos esqueçamos de que a fé e a boa vontade podem mover montanhas. Fecha aspas. O doutor Bennis pronunciou seu discurso em tcheco e em alemão, de forma que compreendi perfeitamente o que disse. Encontrando-o já no hall da emissora, depois que acabara de falar, tive vontade de dizer-lhe: mas o senhor está tratando com gangsters, está tratando com Hitler e Göring. Porém, não tive coragem para tanto e limitei-me a curvar-me num boa noite enquanto saía o presidente, aquele corajoso filho de um camponês tcheco, culpado de muitos erros nesta última década, mas um homem que, depois de tudo o que já foi dito e executado, se mantém firme na defesa das dignidades democráticas que Hitler está em vias de destruir. Sua fisionomia era grave, não traduzindo o mesmo otimismo das suas palavras. E, de minha parte, duvido muito de que ele ainda ignore a difícil posição em que se encontra. O outro discurso, de Göring, tal como foi transmitido pela Reuters nesta capital, abre aspas, um insignificante segmento da Europa está dificultando a vida de seres humanos. Essa miserável raça de pigmeus, os tchecos, sem cultura, uma raça que ninguém sabe de onde veio, está oprimindo um povo culto, e por trás dela se encontra Moscou e a máscara eterna do demônio judeu. Fecha aspas. Praga, 11 de setembro de 1938. Tudo está absolutamente calmo, embora se sinta a atenção por toda a parte. Disse que os alemães concentraram 20.000 soldados ao longo das fronteiras austro-tchecas. Em Londres, sucedem-se as conferências em Downing Street. Em Paris, Daladier conferencia com o general Gamelin, mas todos estão à espera do discurso de Hitler amanhã. Até que, enfim, a CBS aprova uma transmissão de 5 minutos feita diariamente por mim, daqui, mas pedem-me que telegrafe antecipadamente, avisando das ocasiões em que julgar que os acontecimentos não merecem que eu tome esses 5 minutos. Praga, 12 de setembro de 1938. O grande homem falou. Não haverá guerra, pelo menos por enquanto. Esta é a primeira reação da Tchecoslováquia ante o discurso que Hitler proferiu hoje à noite em Nuremberg. Durante todo o tempo, Hitler assacou insultos contra Praga, mas não exigiu que a Sudetolândia lhes fosse cedida de uma vez. Nem sequer exigiu a realização de um plebiscito. Entretanto, insistiu sobre o direito de autodeterminação que cabe aos Sudetos. Ouviu seu discurso pelo rádio no apartamento de Bill e Mary Morrell, que dá para a estação de Wilson. A sala, enevoada pela fumaça dos cigarros, estava repleta de correspondentes. Kerr, Cox, Maurice Indus e outros. Nunca ouvira Adolf tão cheio de raiva, com a assistência mais parecendo um hospício. Quanto veneno havia na sua voz, quando logo no início de sua enorme lenga-lenga, sob pretensas injustiças cometidas contra os Sudetos, fez uma pausa e falou: Ich spreche von der Tchecoslováquia. Estou falando da Tchecoslováquia.
Suas palavras, o tom de sua voz, tudo destilava veneno. Parece que todo mundo na Tchecoslováquia ouviu também o seu discurso, pois das 20 às 22 horas as ruas estiveram completamente desertas. Imediatamente depois, foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho Interno do Gabinete, a qual o presidente Beneš não compareceu. Morel e eu ligamos para Carlsbad e Reichenberg, a fim de verificar se os 3,5 milhões de Sudetos também ficaram enlouquecidos pelas palavras de Hitler. Felizmente, uma chuva torrencial varreu a região por ocasião do falatório. Logo depois, cerca de 6.000 partidários de Henlein desfilaram pelas ruas de Carlsbad, ostentando braçadeiras da suástica e aos gritos de "Abaixo os tchecos e os judeus! Queremos um plebiscito!". Todavia, não se registrou nenhum incidente. O mesmo ocorreu em Reichenberg. Praga hoje, quando a guerra e a paz estiverem presas por um fio, viveu um dia escuro e triste, batida por uma chuva fria, constante, desagradável. Andei quase todo dia através das velhas ruas da cidade, procurando observar a maneira pela qual o povo reage em face da guerra e da invasão, encarando-as de frente, impávido, quando se sabe que 21 minutos após a declaração de guerra, se houver uma declaração de guerra, as bombas podem estar explodindo sobre as nossas cabeças. Os tchecos dirigiram-se ao trabalho como sempre, nada tristes, nada desanimados e, sobretudo, sem receio algum. Ou eles não têm nervos, ou então têm nervos de aço. Os russos, talvez auxiliados pelos tchecos, conseguiram fazer um bom trabalho, interferindo com o discurso de Hitler. Königsberg, Breslau, Viena, todas as emissoras da área oriental estiveram ininteligíveis. Tivemos de sintonizar o rádio para Colônia para conseguir uma boa recepção. Praga, 13 e 14 de setembro de 38, 3 horas da madrugada. A guerra está por um fio. Desde meia-noite que estamos à espera dos aviões alemães de bombardeio, mas até agora nenhum deles apareceu. Muitos tiroteios na Sudetolândia, em Eger, Elbogen, Falkenau, Ravensbrück. Foram mortos alguns sudetos e tchecos, ao mesmo tempo que os alemães apedrejavam as casas comerciais tchecas e judias. Diante disso, e muito justamente, os tchecos proclamaram esta manhã a lei marcial em 5 distritos sudetos. Por volta das 19 horas, soubemos que Henlein enviaram um ultimato ao governo com o prazo de 6 horas. Foi entregue às 18 horas e expirou à meia-noite. Nesse documento, Henlein exigia suspensão da lei marcial, retirada da polícia tcheca da Sudetolândia, separação, entre aspas, dos quartéis militares do meio da população civil. Não sabemos se tudo isso é apoiado por Hitler, mas depois de seu discurso de Nuremberg, poucas dúvidas podem restar a esse respeito. De qualquer forma, o governo tcheco repeliu o ultimato. Aliás, não podia agir de outra forma. Agora fez a sua escolha, lutará. E estamos à espera da iniciativa de Hitler. Esta noite, no hall do Ambassador Hotel, onde se reúnem os diplomatas e os correspondentes estrangeiros, a tensão e a confusão eram indescritíveis. É fascinante observar a reação das pessoas bruscamente tomadas de pânico. Algumas não resistem. Deixam-se levar a um ponto de verdadeira histeria e depois, aterrorizadas, fogem. Sabe Deus para onde. Muitas encaram a situação sob várias manifestações de coragem e calma. No hall do hotel esta noite, os correspondentes tentavam ligações telefônicas com o exterior, feitas com o auxílio de um único telefonista.
Judeus procuram excitadamente comprar as suas passagens no último avião ou no derradeiro trem. Cada um que entrava pela porta giratória era portador de boatos mais alarmantes. Todos nós nos reuníamos à sua volta para ouvir as novidades, acreditando ou não, conforme os nossos pontos de vista. Os aviões de bombardeio de Göring surgirão à meia-noite, a menos que os tchecos aceitem o ultimato. Farão uso de bombas de gás. De que forma é possível conseguir uma máscara antigás? Mas não existe nenhuma. Que fazer então? Hennes aceitará o ultimato. Deve aceitá-lo. Os jornalistas correm para baixo e para cima, furiosos com o telefone, furiosos com os alemães, com os ouvidos atentos à primeira bomba. Hackard e Betty, da UP. Steinkopf, da AP. Red Knickerbocker, do INS. Whittaker e Fodor, do Chicago Daily News. Alex Small, do Chicago Tribune. Walter Kerr, do New York Herald Tribune. Getty e Vadnai, do New York Times. E os correspondentes ingleses. Um fato curioso ajuda a quebrar um pouco a tensão. Alex, por trás de um grande caneco de cerveja, e Phoebe Packard, por trás de outro, leem um cabograma que ele acaba de receber. Vem do seu chefe, o coronel McCormick, dando-lhe instruções militarmente precisas sobre a forma de fazer a cobertura da guerra. Abre aspas. As guerras sempre começam pela madrugada. Esteja lá a essa hora. Fecha aspas. Diz o coronel, segundo Alex afirma. Um tímido homem de negócios norte-americano dirige-se à nossa mesa e apresenta-se. Estou tendo uma impressão enorme desta noite, diz ele. Os senhores jornalistas levam realmente uma vida interessantíssima. O que é que quer beber? Pergunta alguém do nosso grupo, ao mesmo tempo em que prosseguimos na nossa conversa. É quase meia-noite. Finda-se o prazo do ultimato. Um funcionário do Ministério do Exterior penetra no hall, a fisionomia traindo a gravidade do momento. Agelent, diz ele em alemão. Rejeitado. O ultimato de Henlein fora rejeitado. Os correspondentes voam ao telefone. Vários judeus precipitam-se para a rua. O agente de imprensa do Partido Sudeto, um rapagão jovial que habitualmente aparece nesses momentos para nos transmitir as novidades, surgiu como de costume, mas desta vez não está alegre. Teriam eles rejeitado o ultimato? Pergunta. Nem espera pela resposta. Apanhando uma pequena pasta que deixara a um canto, desaparece pela porta da rua. Packard, ou outro qualquer, consegue por fim estabelecer uma comunicação com a Sudetolândia. Estão lutando por lá com fuzis, granadas de mão, metralhadoras, tanques. É a guerra, alguém lembra. Bill Morrell surge ao telefone, falando de Habersbeek. Se estou disposto a transmitir a sua reportagem para o Daily Express? Claro que sim. Mas qual é a notícia? Está falando do posto policial local. A um canto da sala, a poucos metros de onde está, sob um lençol, os cadáveres de 4 tchecos e um alemão. Os alemães assassinaram a tiros os 4 policiais, em plena cidade, mas já tinham chegado os reforços e o governo dominara a situação. Ligo para sua mulher, Mary, que está prestes a ser mãe, e digo-lhe que acabara de falar com Bill, que estava perfeitamente bem. É a hora da minha transmissão. Corro pela rua, em direção à emissora. Devo dizer que, uma vez na rua, senti-me um pouco envergonhado. Os populares mantinham-se calmos, sem nenhum sinal de excitação. Nenhum soldado, nenhum polícia à vista. Todos se dirigiam para casa, para a cama, como nas outras noites. Fiz a minha transmissão, mas não nos foi possível ouvir Nova York. Acho que devido ao fading.
e assim também vim para a cama. Praga, 14 de setembro de 1938, pela manhã. Um telegrama desolador de Paul White. Minha transmissão da noite passada não foi ouvida em Nova York. Fading, ou talvez manchas solares, diz ele. Estou de partida para uma viagem de automóvel pela Sudetolândia para ver como as coisas andam por lá, em companhia de Cox, Indus e Morrell. De tarde, viajamos 300 quilômetros através da Sudetolândia. Acabou-se a luta. A revolta insuflada da Alemanha e feita com armamento alemão foi dominada. E os policiais e militares tchecos, agindo com uma ponderação incrível, sofreram um número de baixas muito maior que os sudetos. A menos que Hitler intervenha mais uma vez, a crise atravessou o seu porto culminante. Deve ser o seu ponto culminante. Os sudetos, com os quais falei hoje, mostram-se decepcionados. Esperavam que o exército alemão começasse a invasão durante a noite de segunda-feira, logo após o discurso de Hitler, e ao verificarem que as forças alemãs não chegavam, aparecendo em seu lugar o exército tcheco, sentiram-se completamente desanimados. Somente em Schwaderbach é que os partidários de Heinlein continuam senhores de suas posições. Isso porque mesmo os tchecos não podem abrir fogo contra a cidade sem que suas balas atinjam o território do Reich. Esta tarde, Konrad Heinlein anunciou em Asch a dissolução do Comitê Sudeto, que vinha conduzindo as negociações com o governo tcheco. Ernst Kunt, seu principal delegado, homem trigueiro e apaixonado, o mais decente de todo o bando, diz-me que vai ficar em Praga se não me matarem, disse ele. Logo depois do jantar, um mensageiro entra apressado no hall do embaixador, trazendo a edição extra de um jornal publicado em língua alemã, o único que posso ler, uma vez que não entendo nada de tcheco. A manchete diz, abre aspas, Chamberlain parte amanhã para Berchtesgaden, a fim de entrevistar-se com Hitler. Fecha aspas. Os tchecos estão macambúzios. Desconfiam de uma coisa qualquer parecida com traição. E receio que tenham razão. A caminho da minha transmissão desta noite, Indus, que estava em minha companhia e compreende a língua tcheca, parou para ouvir o que os jornaleiros anunciavam. Segundo me disse, era isto o que eles gritavam. Extra, extra! Leiam todos como o chefe do todo-poderoso Império Britânico vai mendigar a Hitler. Em todo o decorrer da noite, não ouvi comentário melhor. Realizei mais uma transmissão, mas receio que não tenha sido ouvida em Nova York. Grandes manchas solares estão agindo contra nós. Ficamos por aqui neste vídeo, com essa frase impactante. Extra, extra, leiam. Todos como chefe do todo-poderoso Império Britânico vai mendigar a Hitler. Esse todo-poderoso do Império Britânico é o Chamberlain, que era o primeiro-ministro na época, e que foi citado semana passada, alguns dias atrás, pelo ministro Alexandre de Moraes, ao justificar as suas decisões monocráticas aqui na crise que vivenciamos no Brasil neste início de 2023. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Nós continuaremos no próximo vídeo, na sequência ainda de setembro de 38, vem muita coisa por aí. Te peço que curta este vídeo, que o compartilhe com outras pessoas, compartilhe o canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Ele é muito bem-vindo. Até a próxima.